Amém? Glória a Deus. Dá um abraço quem está do seu lado. Fala, bom servir Jesus do teu lado. Fala, se prepara que ele está voltando. Fala, ele não está brincando. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua, porque tenho visto que és diante de mim. Para aí. Eu tenho visto que você, Noé, no meio dessa geração podre, desse Brasil sujo, que você vai no shopping e tem que fechar os olhos dos seus filhos, que você liga a televisão e tem que tomar cuidado, porque 90% é lixo. Eu tenho visto você, Noé, e sua família, e eu tenho visto que no meio desse lixo que se tornou o nosso país, infelizmente, nessa geração, você é justo. Eu tenho visto que você é justo nessa geração. Pula para o versículo 5. Lá na frente. Entra na arca, Noé, porque você é justo. Olha para o seu irmão e fala, entra na arca, querido. Porque você é justo. Não é porque você é bom. É porque você está buscando o justo juiz. E você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus! Você pegou? Então você pode entrar na arca. Aperta a mão do irmão do seu lado e fala, bem-vindo à arca, querido. Começou na sua vida agora. Amém? Versículo 5, vamos ler junto? E Noé fez segundo. Repete para o seu irmão, obediente. Olha para o outro irmão e fala, obediente. Aperta a mão dele de novo e fala assim, bem-vindo à arca. Porque você é obediente. Amém? Amém? Vamos ler o 6. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio... 7. Noé, vamos ler pausadamente. Noé entrou na arca com... Não. Noé entrou na arca sozinho, amém? Com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. O que eram as águas do dilúvio? Era a sentença que o Senhor havia destinado para o mundo podre que estava. Agora, o mundo, na época de Noé, não era diferente do mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que as pessoas casavam-se e davam sem? Casamento para Deus é sexo. Então quem faz sexo com todo mundo está casando com todo mundo. Entendeu? Casavam-se e davam sem? O que será que todo mundo falou baixinho agora? Casava, como diz um irmão aqui da igreja, era um pombal, irmão. Casava-se e davam sem? É igual hoje? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que as pessoas eram violentas. Hoje não é violento, né? Fala a verdade. Hã? Não, só deram uma facada no cara que vai ser presidente. Amém, gente? E aí, Deus teve nojo. Será que Deus tem nojo hoje? Durante todos os últimos anos, no governo que nós tivemos, o Brasil votou contra Israel. A Bíblia fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Será que o Brasil está abençoado ou amaldiçoado? Então qualquer pessoa que fale a respeito da família, que vai proteger a família, eu não sei o que vai ser depois, não sei se vai honrar com a palavra, mas eu estou falando de agora, porque a gente não tem opção. Que fale a respeito da família e que fale que vai apoiar Israel, assim como o Trump fez, porque se nós quisermos que o Brasil, antes de Jesus voltar, tenha uma bênção, nós precisamos abençoar Israel. Não é só como igreja, como nação. Está cheio de gente da nossa nação indo para Israel pedir perdão pela nossa nação. Por isso que os evangélicos vão para Israel, nós mesmos levamos ofertas. Eu levei ofertas de pessoas aqui da igreja e nós entregamos em Israel. Israel é a casa do tesouro, gente. E aí, você olha para aquele país de 70 anos de idade e você não acredita que aquele país é tão desenvolvido. E um país de 500 anos é subdesenvolvido.
Você não acredita de um país daquele de 70 anos de idade, acabou de fazer 70 anos, e biblicamente isso tem um significado muito importante para nós, que o metro quadrado de Tel Aviv é tão caro quanto o metro quadrado de Nova York, com 70 anos. Os caras ganharam mais de 20 prêmios Nobel. Eu te desafio a assistir os nossos Fala Queridos, que foram feitos lá, inclusive um em Jerusalém. Nós precisamos entender o que é mundo espiritual. A mesma coisa acontece com os nossos filhos, nas nossas gerações. Nós estamos falando desde domingo passado. Falamos a respeito de continuidade geracional na nossa igreja, como família de Cristo, amém? Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus, aleluia. Amém? Falamos a respeito de continuidade e de que quem deixa a sua casa é pior que o incrédulo, quer dizer, quem negligencia a sua família nega a Cristo. Repete comigo, quem negligencia a sua família é um anticristo. Olha para o seu irmão e fala, é forte, irmão. Mas é verdade. Quem negligencia a casa é pior que o anticristo. Bispo, eu estou negligenciando minha casa, eu sou pior que o anticristo? É. E agora, bispo, a boa notícia é que Deus te trouxe aqui para você aprender e fazer diferente a partir de hoje. 1 Timóteo 5,8, vale a pena ler de novo. Amém? Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. E aí a gente vai ver isso na vida de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: seus filhos, porém, não andavam nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro. E recebendo peitas, quer dizer, se venderam, perverteram a justiça. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel em Ramã. E lhes disseram: eis que já está velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Então, constitua-nos, pois, agora um rei, para nos julgar, como tem todas as nações. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Negligenciar a sua família e deixar com que os seus filhos, não só os filhos naturais, mas os filhos espirituais, andem de qualquer forma, faz com que as pessoas ao seu redor neguem e rejeitem o seu Deus. Samuel era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, era um profeta para as nações, todos os respeitavam, mas os seus filhos não seguiam os seus caminhos. Você sabe que quando nós peregrinávamos atrás de uma igreja que nós pudéssemos servir a Jesus, porque quando eu voltei para Jesus e a bispa se converteu, nós começamos a ir em tudo quanto é igreja que você imaginar. Nós estávamos passando por uma luta muito grande, de algumas pessoas que a gente ficou muito triste, eu estava orando no quarto, muito triste, por causa de algumas pessoas que estavam negando a fé, e eu falei assim, meu Deus, e eu estava chorando. De repente, esse amigo, de muitos anos atrás, que é um pastor de uma igreja muito simples, eu nem sabia que ele tinha meu WhatsApp, aliás, eu não sei nem como que ele conseguiu, ele entra na hora, falei, eu estava orando no meio do mato, e o Senhor me mandou te mandar uma mensagem. Eu estava chorando no quarto. E diz o Senhor para você que Ele é contigo e com o seu ministério, e que Ele vai limpar todas as pessoas para que o seu ministério continue sendo reto. Fique firme. Aí eu, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Mas foi bem na hora. Aliás, eu levei até um susto, porque eu nem sabia que Ele tinha meu WhatsApp. Então, gente, o Senhor é Deus, amém? E Ele é nosso Pai. E por que eu estou falando desse homem? Porque no começo do nosso ministério, eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu lembro quando o pastor Luciano Subirá, ele liberou os dízimos e ofertas para nós, porque nós entregávamos na igreja dele. E aí ele liberou para que nós pudéssemos começar a pensar em ser uma igreja independente. Não independente de Deus, tá, irmão? Um dia eu fui numa cidade, tinha escrito lá, igreja independente de Deus. O povo tem que prestar atenção nos nomes que põe, né? Eu entendi, mas você entende, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Se perde mesmo, né, irmão?
pensam igreja independente de Deus. Eu quero ser... Não, Deus, não. Aqui a gente é independente. E aí, agora não sei se eu fui numa cidade, ouvi isso na internet. Foi uma cidade mesmo, né? Meu Deus, pior ainda. Se fosse na internet, podia ser um fake, um meme, né? É verdade. E aí nós juntamos os nossos primeiros dias, as primeiras ofertas. E eu lembro que nós trabalhávamos nós tínhamos uma empresa, e aquele mês a gente rachou de vender. Lembra, pastor Ney? E a gente separou os dízimos e ofertas, e separamos as nossas ofertas, juntamos pastor Ney, pastor Fábio, aquele monte. E a gente ficou tão feliz, irmão. Mas pra gente era bastante. A gente ficou tão feliz, né? E a gente falou, nossa, vai dar pra gente alugar um lugar, vai pra gente começar o trabalho, né? E tudo mais. E aí a gente vai fazer uma vigília com esse pastor, e a gente vai no banheiro da igreja dele, não tinha banheiro. Aí a gente olhou e falou, não tem banheiro. Não tem. Aí no outro dia, Dário, né? O irmão que trouxe a tampa da privada, o outro que trouxe... beleza. E aí nós pegamos tudo que nós tínhamos e entregamos para que fosse feito o banheiro. A nossa primeiro dízimos e ofertas nós entregamos para que fosse feito o banheiro. Lembravam disso? E aí nós doamos, e ele pôde fazer o banheiro naquela igreja, e foi uma grande bênção. A pastora ligou chorando depois. E nós lembramos disso, de algo que nós plantamos naquele lugar. E agora, depois de tantos anos, num dia de dificuldade, de tribulação, numa hora ruim, esse pastor me liga, porque o Senhor falou com ele nas orações dele, para falar comigo. Ele falou assim, olha, eu sou intercessor de vocês, eu nunca deixo de orar por vocês. Ele falou, eu estou vendo todo o sucesso, tudo que vocês têm, e glória a Deus, estamos longe, mas estamos com vocês. Eles foram os primeiros pastores, tiraram uma foto no começo desse ministério, e falaram, vamos tirar uma foto. A bispa estava barriguda, com a Esther na barriga ainda. Vamos tirar uma foto, porque esse é o começo de um grande ministério, e eu tenho que ter essa foto. E ele tem. Não sei quanto vai me cobrar depois, né? Brincadeira. E ele é um amor. Então assim, gente, tudo que você planta, você colhe, e é simples assim. O mundo espiritual se move. Se move. Então, o que estava acontecendo ali? Nós estávamos começando a investir nas outras famílias. Mas para que nós investíssemos nas outras famílias, nós precisávamos ser exemplo também. E não foi só por isso, mas para agradar ao Senhor. Então, um pouco antes disso, nessa época, nós estávamos procurando igrejas, e nós íamos em todas as igrejas, inclusive na desse irmão que nós abençoamos. E uma igreja nós amamos, nós queríamos frequentar aquela igreja, nós queríamos fazer parte daquela igreja, nós queríamos muito, porque nós amávamos aquela igreja. Mas o filho do pastor era pior que o Tchananã. E o povo falava assim, pelo amor de Deus. A minha esposa era professora do Kids, e falava assim, pelo amor de Deus, não quero ficar calado desse menino não, porque ele é filho do pastor, ninguém pode ir com ele. E isso me doía. E uma das razões que eu escolhi andar com o pastor Luciano foi porque quando eu olhei os filhos dele, eu vi que os filhos dele eram obedientes a eles. E hoje são homens e mulheres de Deus aí para a nação, para o mundo inteiro. Cresceram, eu vi eles crescendo, e hoje o Israel Subirá hoje é um homem de Deus. Casado, bem casado. E aquilo me atraiu, por quê? Porque eu não aguentava mais ver pastores que pregavam, mas quando eu olhava para a família deles, eu não conseguia ver o Senhor. De grandes igrejas abençoadas. Qual que é o problema disso, gente? Todos os nossos pastores vão ter filhos perfeitos? Claro que não, os nossos filhos eles têm direito de errar, como qualquer um. A diferença é como os seus pais os criam ou não. A diferença é como os pais lidam com eles. As escolhas deles vão ser pessoais, eles vão ter que escolher um dia. Mas a forma com que eu crio os meus filhos demonstra se eu sou de Deus ou não. Porque as pessoas podem vir a negar o meu Deus por causa da minha falta de consciência na minha multiplicação. Porque como eu posso te ensinar se eu não sei cuidar bem da minha casa? A primeira exigência para um bispo, ali, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, olha, que os bispos sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, e que seus filhos os respeitem com todo respeito.
E isso, irmão, tem um jeito. É quando você decide educar o seu filho. E educar não é sempre sim. Educar muitas vezes é dizer não. É não mimar. Eu estava falando essa semana que se uma criança for criada sem ouvir não, o dia que ela ouvir o primeiro não no mundo, ela entra em depressão. Porque hoje nós temos os educadores por aí ensinando que você tem que falar sempre sim, que você não pode colocar de castigo, que você tem que falar, olha, e tem que substituir, tem que dar prêmio. O problema é que você está criando um mercenário, porque ele sempre vai querer alguma coisa em troca. Então a responsabilidade de criar filhos, e quando o Senhor nos chamou para essa obra, Ele nos mostrou uma escola cheia de crianças numa sala branca. Vocês lembram disso? Ele me deu uma visão sobre isso. Você lembra disso, pastor Rafa? Já contei algumas vezes. Acho que foi na sua época. Por quê? Porque ele mostrou que muitos novos convertidos iriam vir ao alvo. E nós iríamos ser o exemplo. Não porque nós somos perfeitos. Tira da sua cabeça porque não somos. Mas porque a gente está tentando. O exemplo é você tentar. Amém, gente? Até conseguir. Até conseguir. Então nós na igreja já ensinamos a pessoa a passar desodorante. Já ensinamos a mulher a se limpar. Já ensinamos o homem a depilar. Já ensinamos tudo. Por quê? Porque nós somos pastores. E não tem jeito de fugir disso, porque essa igreja é assim. Porque nós não nos preocupamos com a continuidade. E nós temos muito orgulho de muitos bons resultados que nós temos tido ao longo dos anos. De pessoas que eram adolescentes, que algumas pessoas e pastores falavam para mim, não cuida de adolescente não, que adolescente não dizima, e hoje são pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, bem casados. Mas porque decidiram e entenderam que Deus estava dando um presente. Estava dando uma família em que eles poderiam crescer. E Deus te deu uma família em que você pode crescer. Em que você pode trazer o seu filho para crescer. E nós temos defendido com unhas e dentes isso. Nós temos brigado com... Tem gente que nem entende que a gente é tão pitbull. Tem pastores saindo daqui chateados, porque a gente blinda tudo. E não é porque a gente é perfeito ou melhor do que ninguém, gente. É porque a gente quer continuar. Você quer continuar? O legado? Olha para o seu irmão e fala, você quer continuar esse legado? Deus nos deu lá atrás, querido. E aí nós começamos a fazer tudo, passo a passo, seguir a palavra de Deus. E o que não estava a gente não queria, mas o que estava a gente queria. Porque nós não queremos ser como Samuel, ser homens de Deus com os filhos depravados. Nós queremos que os nossos filhos, tanto os naturais quanto os da fé, deem continuidade no nosso caráter, deem continuidade na nossa essência e deem continuidade para que quando os nossos filhos na fé forem cuidar dos nossos filhos naturais, os nossos filhos naturais tenham bons exemplos. Eu sempre falo que eu tenho orgulho das meninas que cuidam da minha filha. Porque ela pode ter isso numa igreja, porque o meu líder, um dia eu entrei numa igreja e o pastor falou assim para mim, Rafael, você é um menino muito bom, eu vou te pôr em observação para você tocar contrabaixo por 6 meses. Esse pastor já morreu. Por 6 meses. E quando eu ver que você é santo, então eu vou te colocar para tocar. Eu era muito, não conhecia nada, falei, amém, pastor, que bênção. E eu estava lá. 6 meses depois, ele foi na minha casa, no almoço, e falou, olha, eu vi e constatei que você é santo. Gente, como é que eu posso ver e constatar que você é santo? Hã? Eu tenho discernimento de espírito. Tem gente que já tentou enganar a gente que rodou. Mas eu não fico de detetive na vida das pessoas, não, gente. Nós não trabalhamos com controle, nós trabalhamos com direcionamento. Vive quem quiser. Agora, quando o cara tenta enganar a gente, é pior. Porque nós temos uma coisinha chamada discernimento de espírito. E os meus pastores têm até medo, porque eu tinha uma cachorra laica, que ela era uma cachorra de caça, muito bonita, por sinal. E toda vez que ela detectava o perigo, aqui atrás dela, subia, oriçava assim, ó. E ela era bonita, ela fazia assim, ó. Ela tinha sido criada, eu sou filho de PMs, então ela tinha sido criada, eu aprendi a treinar na polícia militar. Então, eu ia treinando ela e ela se colocava na posição assim, oriçava, era a coisa mais linda. Pensa num cachorro bonito. Pastora alemã. Eu fico igual a laica. Vem com historinha pro meu lado, já oriça, aí eu falo para os pastores.
Quando eu faço isso, ele já, tá bom. O que é para fazer, bispo? É ou não é, pastores? Então, gente, isso se chama discernimento de espírito. Mas, como que eu posso ver se uma pessoa é santa ou não, querido? Durante muito tempo, os pastores tomaram para eles uma posição que eles não deveriam tomar. Tem gente que chega na igreja querendo um guru. Eles querem uma pessoa que simplesmente direciona a vida deles, para depois, se der errado, eles falarem, tá vendo? Eu fiz o que você falou, tá vendo? Só para acordar. Só que a gente não fala. Tem gente que vem, o que eu faço? Você que decide. Mas isso. Aí a gente fala, leia aqui. Aí a pessoa lê. Agora leia aqui. A pessoa lê. Aí a gente fala, e aí? Porque, querido, a mesma Bíblia que me ensinou a viver, nós passamos para você e você pode aprender nela. A diferença é quem decide viver e quem decide só ver. E nós decidimos viver. Contra as dificuldades, dá trabalho pôr o filho de castigo, dá trabalho ter que dar uma chinelada uma hora. Não pode, porque... Não. A Bíblia fala que você tem que corrigir com vara. Então, no mínimo, vara. Isso aí é muito agressivo. Fala para o dono da Bíblia. Bom, como ele que me fez e fez meus filhos, ele deve saber do que ele está fazendo. Porque eu acho que a pior burrice desses dias é o homem achar que ele sabe alguma coisa além de Deus. E, gente, tudo que você vive e obedece na palavra de Deus dá certo, cara. Que coisa espetacular que é a palavra de Deus, atual. O livro mais antigo da terra é atual. Que ainda existe, né? É atual. Passou por todas as gerações, é mais atual do que qualquer livro. Você lê aquilo, parece que está falando de hoje. Porque a palavra de Deus se renova a cada... Agora, gente, se nós decidimos viver, nós queremos que os nossos filhos vivam, tanto os espirituais quanto os naturais. Eu sonho com os meus filhos dirigindo a igreja. Por quê, bispo? Porque, cara, eu sei da grande bênção que é poder fazer a obra do Senhor. Tem pastor, eu já ouvi, gente, diante do Senhor, eu já ouvi pastor falando assim, não quero que os meus filhos sejam pastores, não. Estou pagando para eles serem médicos, estou pagando para eles. Por quê? Porque são pastores frustrados, talvez estão num lugar que Deus nunca chamou para estar. Eu quero que os meus filhos sejam. Eu oro por isso. Eles podem estudar o que quiserem, minha filha quer estudar medicina, legal. Mas o meu maior orgulho não vai ser ter uma filha médica, vai ser ter uma filha bispa. Porque assim a minha Bíblia ensinou, crie os seus filhos nos caminhos do Senhor e você não vai acarretar problemas no futuro. Então, querido, eu quero que eles sejam sábios. Porque a maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é o dinheiro na conta, é a eternidade. Existiram na época da Bíblia os epicureus, eram pessoas que eles começavam a pregar algo sem eternidade, e as pessoas começaram a perder a esperança da eternidade, porque elas esperavam encontrar com aquele parente que morreu. Já pensou, você cria o seu filho a vida inteira, e seu filho morre? O certo é que os filhos enterrem os pais, mas tem hora, o meu pai, por exemplo, morreu com 20 e poucos anos. Tem hora que acontece ao contrário. E que dor deve ser perder um filho. Eu nunca perdi, e tomara que eu nunca perca, mas deve ser uma dor muito grande. Eu vejo a minha avózinha, como ela sofre por causa do meu pai. E meu pai foi assassinado. Agora, ele era policial, foi assassinado em São Paulo, no nosso país, que não tem nenhum tipo de violência. Agora, querido, nós estamos vivendo para quê? Eu já ouvi pastores falando assim, não, porque as pessoas que nós cuidamos da igreja não são nossas. Eu acredito, não são mesmo, são ovelhas do Senhor. Amém? E essa igreja é diferente, por quê? Porque eu, bispo da igreja, não deixei de ser ovelha. Eu continuo sendo ovelha do verdadeiro pastor, que é Jesus. E a gente, não é pastor? A gente é. Não pode falar que é pastor. A Bíblia inteira fala, chama de pastor, chama de bispo. Isso aí é ignorância dos outros. Mas só tem um pastor. Não, existe um verdadeiro, o suprassumo, o pastor, que é Jesus. Nós somos os pastorzinhos. Agora, querido, presta atenção no que eu vou falar para você. Nós trabalhamos tanto
para que você possa provar verdadeiramente do que é de Deus, porque a gente já teve a má experiência de participar de um fake, de algo falso. Então você precisa pegar isso com unhas e dentes e nos ajudar. Não só na sua vida, mas dos seus irmãos. Porque quando Deus pensa, ele trata individual, mas ele pensa no coletivo. Ele trata individualmente com cada um, mas ele pensa no coletivo. A Bíblia inteira mostra isso, que Deus fica triste com as atitudes de quem não liga para o coletivo. Samuel cresceu numa casa que ele não tinha um bom exemplo. Ele cresceu na casa de um homem chamado Eli. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, vamos ler, abre lá. 1 Samuel 2, 22. Eli era... Meu Deus, cara. Eli era um homem de Deus, mas os filhos dele estavam papando todas as mulheres. Na porta da igreja, gente. E você sabe que isso vai muito além de só sexo. Porque naquela época, e agora, hoje também tem, existiam demônios que eram adorados e cultuados através do sexo. Hoje também é assim. Existem rituais de fertilidade nos dias de hoje. Eram adorados. E existiam as sacerdotisas de Artemis, que era a Diana dos Efésios. Eram demônios que recebiam adoração através do sexo. Aí os caras que eram filhos de um sacerdote do Deus Altíssimo adoravam Diana dos Efésios dentro da igreja evangélica. Mas existem 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu espero que você seja um deles. Eu quero ser um deles. Amém? Olha o que estava acontecendo na Bíblia, igual hoje, gente. O pai não estava ligando. Samuel cresceu dentro da casa de Eli. E ele viu, porque Deus falou que os filhos dele iam morrer. Deus falou que ia matar os filhos de Eli. E Deus matou os filhos de Eli, os dois no mesmo dia. Deus falou, vão morrer no mesmo dia. Morreram. Samuel viu tudo isso e deixou que a casa dele fizesse igual. Eles negligenciaram a santidade, os filhos de Eli. Sabe o que eu acho mais engraçado? Quando a Bíblia fala que um dos filhos dele morreu, o mensageiro vem dar a notícia para Eli, e o mensageiro fala, seus 2 filhos morreram. Ele nem liga. Você lê lá. Ele não faz nada. Aí os mensageiros falam, e a arca da aliança, a presença de Deus foi retirada de Israel. Ele falou, o quê? Pum, cai de costa e morre. Parece que ele já sabia, aliás, já tinha sido profetizado. Ele já sabia do fim dos filhos. Coisa dura é um pai olhar para o filho e já saber o fim dele. Porque o pai foi frouxo, a mãe foi frouxa e não ensinaram os filhos do caminho do Senhor. Porque ao invés de mandarem os filhos para o kids, para eles aprenderem na linguagem deles, ficaram segurando eles no culto. Porque aquele não vai entender nada, irmão. Porque tem gente que vem brigar com a gente. Não pode deixar as crianças no culto. Não é que não pode. É que nós fizemos um culto apropriado para elas. As nossas crianças têm o direito de aprenderem a palavra de Deus enquanto elas são crianças. Porque essa é a fase que elas vão guardar, que aquilo vai ser plantado dentro delas. Então não roube o direito dos seus filhos de aprender a palavra de Deus. Só porque você quer ficar agarrado com ele. Ou porque o filho diz que não. Quem manda é você, não é seu filho. Tem pai que recebe ordem de uma criança. Pelo amor de Deus, gente. Pega ele aqui, ó, pelas pernas, levanta assim e fala, e aí, filho, tá vendo que eu pego você? Eu que mando. Senão amanhã ele vai estar dando na tua cara. Ai, bispo, é ruim ouvir isso. É, né? Só para os que não agem. Os que agem é tranquilo. Deixa eu falar para você. Não é questão de ser chato. Não é questão de ser ruim. Mas a minha mãe fez a coisa mais certa do mundo. Ela não me deixou fazendo desenho na hora do culto. Ela se quebrava para pagar todos os retiros que tinham da igreja. A gente faz retiro do Kids aqui, tem criança vindo em mim falando, bispo, por que não vai ter mais retiro do Kids? Eu falei, quem disse que não vai ter? A gente faz os retiros do Kids, os pais não querem pagar o retiro das crianças, gente. Gente, esse é o maior investimento que a gente faz. E fica mais caro, por quê? Porque geralmente as chácaras são grandes e não tem tanta criança quanto adultos. E aí o que acontece? Fica mais caro. Mas esse é o melhor investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos. Nós estamos trabalhando para que os nossos filhos deem continuidade na obra de Deus. E nós precisamos que você entenda. Porque Eli não entendeu.
mesmo sendo um homem de Deus. Frequentava o culto, fazia o culto, dizimava, ofertava, e os filhos estavam indo para o inferno. Acabou neles. Ministério Rafael Querido, morreu, acabou. O seu ministério terá continuidade nessa terra em nome de Jesus, amém? Você sabia que Deus é tão justo que se o Senhor não voltar e você morrer, você vai viver em nome de Jesus, amém? Você vai para a eternidade em nome de Jesus, amém, gente? Amém. Sabe o que vai acontecer lá? Todos os seus filhos na fé que vão continuar ganhando vidas e multiplicando as coisas do Senhor aqui, vão estar sendo contabilizados na sua conta da eternidade. Viu? A matemática de Deus não falha, não. Vão estar sendo contabilizados. Você já morreu, você está na eternidade e está tendo lucro. E esse é o verdadeiro lucro. É o lucro eterno. A Bíblia inteira fala sobre ele. Nós podemos ter lucro na terra? Podemos. Podemos viver bem na terra? Podemos. Desde que a gente não ame mais a terra do que a eternidade. Porque tem gente que está achando tão bom a terra, tão gostoso, que eles nem estão ligando para a eternidade. Por que eu estou falando tudo isso para você, querido? Porque a Bíblia fala que quando você traz o Senhor para dentro da sua casa de verdade, os seus filhos vão multiplicar isso e vai até a 1000ª geração. Se é que vai chegar na 1000ª geração, você tem a chance de abençoar muita gente por causa do seu posicionamento. E você sabe que a nossa frase já ajudou muita gente. A sua fé é do tamanho do seu posicionamento. Não adianta falar, eu tenho fé em nos posicionar. A sua fé é do tamanho do seu posicionamento. Agora, querido, se você decidir viver uma vida de qualquer jeito, não é só a sua vida que vai ser destruída. Tem gente que fala assim, não, eu vou zoar agora, depois eu vou ficar velho, e aí quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Tá bom, mas tudo que você acarretou, tudo que você adquiriu, vai de herança para o seu filho, para sua filha. Quem determina o que os filhos vão ser é o posicionamento dos seus pais. A Bíblia nunca escondeu isso, Deus nunca escondeu isso, Ele sempre disse, sempre deixou claro e mostra claramente na palavra de Deus. Sabe aquela frase, faça o que eu digo e não faça o que eu? Quantos pais e avós você já ouviu falarem isso? O problema é que a herança é maldita. Ai, bispo, mas os meus pais eram tranqueiras e na minha vida eu quebrei isso. Amém. Quebre na sua vida. Mas não seja como Ezequias, quebre na sua vida e na vida dos seus filhos também. Porque da sua vida para dos seus filhos, quem decide é você. Ai, bispo, eu não tenho filhos ainda. Glória a Deus que você vai ter filhos lindos e você está aprendendo a palavra para já praticar desde o começo, não fazer as burradas que nós fizemos. Porque você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus em todo tempo está te libertando. É por isso que você está num culto de verdade, irmão. A palavra de Deus está te libertando. Sabe quando a palavra de Deus liberta? Quando não é gostoso ouvir. É sinal que está mudando algumas coisas dentro de nós que nós precisamos ser transformados e mudados. Amém. E eu não falo, às vezes o pessoal acha que eu sou bruto e tudo mais. E eu sou. Mas eu não falo de raiva de ninguém, gente. É a minha vontade, o meu anseio de dar certo. O meu anseio de, sabe, de não ver gente trocando a bênção por um prato de lentilha. Gente trocando tudo que Deus depositou por besteira. Aí eu vou desviar porque eu não concordo com isso. Pelo amor de Deus, gente. Olha a bênção que você está recebendo. Paulo diz assim para os dele: em que me fiz seu inimigo por falar a verdade por você? Então eu quero parafrasear Paulo aqui diante de vocês. Em que eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade para vocês? Pode não ser gostoso de ouvir, mas vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode não sair daqui parecendo um coelhinho da Duracell num culto motivacional, mas sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar, vai ser transformada e vai ser abençoada, e os seus filhos serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé. Josué capítulo 24, versículo 15. Esse versículo mostra como Josué entendeu. Vamos ler juntos? Mas se vos parecer mal. Para aí. Olha o que ele está falando para o povo.
Se vocês estão achando que é ruim servir ao Senhor, que é ruim ouvir verdade, porque hoje, gente, nos últimos tempos, virão tempos penosos, a palavra de Deus diz. As pessoas procurarão mestres segundo as suas consciências, segundo as suas vontades. Mestres que falem o que eles querem ouvir. Mas servir ao Senhor é ouvir até o que a gente não quer ouvir. Mas saber que o Senhor sempre deseja o nosso bem e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus chamou um menino órfão de pais, que não tinha nenhum tipo de perspectiva de vida, que cresceu no meio de uma periferia, com um padrasto abusando, destruindo com palavras, jogado de mão em mão. A família só falava dele que ele era um lixo e que ele não ia ser nada. Mas esse menino tinha um Deus. Foi apresentado para ele quando ele era criança, lá na classinha. Porque graças a Deus a mãe dele deixou ele ir para a classinha, não segurou ele no culto. Aí esse menino cresceu falando: o Senhor não tem um pai, o Senhor é meu pai. Ele cresceu falando: olha, eu não sei qual vai ser meu futuro, mas está nas tuas mãos. Um dia ele falou para Deus: olha Deus, eu estou tudo errado, eu não sei se eu faço as coisas certas, eu tento fazer, não consigo, mas eu vou ganhar vidas até o fim. Esse menino sou eu. Aí Deus me tirou lá do buraco, me deu um nome, me colocou em lugares de honra, me deu uma multidão de filhos espirituais, fez de mim um homem que toda a família hoje respeita. Sabe por quê? Porque lá atrás levaram a sério a minha escolinha. Eu não vim de um lar cheio de pastores. Aliás, a minha mãe só é pastora porque eu ganhei ela para Jesus. Mas olha, eu sou a prova de que Deus pode pegar alguém lá de um bairro pequenininho na periferia de São Paulo e fazer um homem de Deus. É por isso que eu acredito. É por isso que eu acredito numa igreja que ninguém acredita, em pessoas que ninguém acredita. É por isso que a gente nunca precisou de dinheiro, a gente tem fé. Porque se Deus fez comigo, pode fazer com você. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu vi a oportunidade do meu Deus, quando eu vi o meu paizão me abrindo os braços falando: vem que eu estou contigo, eu agarrei com unhas e dentes. Eu fiz tudo o que eu podia, eu continuo fazendo tudo o que eu posso para honrar essa aliança. Eu continuo matando meu eu, matando as minhas vontades. Eu continuo fechando para balanço, pedindo perdão para os meus filhos, pedindo perdão para minha esposa. Eu continuo sendo ovelha. Eu continuo chegando aqui e pedindo para o Espírito Santo me usar, e não só me usar com vocês, mas falar comigo primeiro. Eu continuo dependendo do meu Pai. Eu continuo dando valor no que Ele fez comigo. Eu continuo dizendo não para o mundo. Não é porque eu não tenho vontade, eu tenho. Mas eu quero que a vontade do Senhor seja na minha vida. Eu continuo subindo aqui com temor e tremor. Eu continuo desejando que vocês sejam de verdade. Eu continuo desejando ter uma igreja de verdade. Eu continuo desejando que os meus pastores, meus filhos na fé, continuem um legado. Sabe por quê? Porque o meu pai acreditou em mim. O meu pai eterno. Com 4 meses de idade eu fiquei órfão. Eu cresci ouvindo da minha mãe que eu tinha nascido porque estourou a camisinha. Eu cresci acreditando que eu era um indesejado, um improvável. Eu nasci sem planejamento. Eu ouvia que ela tinha planejado meu irmão mais velho que morreu. Depois ela planejou o Paulo, que está vivo. Mas foi um acidente de percurso. Eu cresci ouvindo isso, e um dia o meu pai eterno falou: não foi, você não foi um acidente de percurso. Eu já sabia o que você ia ser, então já fiz você nascer estourando barreiras, pulando muralhas, subindo patamares. E sabe o que o meu pai falou para mim? Eu sou com você. Sabe o que meu pai falou ontem quando eu estava chorando na cama? Através de um homem que não falava comigo fazia anos. Eu sou com você. Sabe o que meu pai faz comigo todo dia? Sabendo esse Rafael podre que eu sou, necessitado de Deus, eu sou com você.
porque você decidiu, e a sua escolha tem levado muitas pessoas à eternidade. Sabe, querido, eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Nós estamos tentando. Estamos criando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Estamos chorando pelos nossos filhos. Estamos assustados com o lixo de mundo que eles estão vivendo, porque eles estão crescendo num mundo que está dizendo que tudo é normal. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é normal. E nós que viemos um tempo atrás sabemos que não é normal. Mas e eles? Eles só saberão que não é normal olhando para nós. Eles só saberão que não é normal sabendo os pais que eles têm. Porque durante o dia todo eles recebem informações ruins nas escolas, mentiras, informações ruins na televisão. Mas a hora que eles olharem para vocês, eles têm que olhar e falar: esse é o padrão. Eu gosto quando o Josh, esses dias ele viu um sorvete de bigode, ele falou: papai. Tudo que ele vê barba e bigode, ele fala: papai. E sabe o que eu faço? Eu deixo ele passar a mão na minha barba. Aí eu falo para ele: você vai ter bigode, vai ter barba. Filho, você vai ter barba, vai ter bigode. E a Esther, ela se troca e se mostra para mim. Eu falo: que linda, princesa, feminina. E eu declaro tudo o que eu posso declarar na vida deles, para que eles sejam de verdade. Eu falo para minha filha: olha, você vai ter um marido do Senhor. Eu falo para a Alice: você vai ter um homem bonito igual eu. Aí esse dia ela estava falando que gostava mais de loira. Eu fiquei olhando torto assim para ela. Mas sabe, querido, o maior prazer de um pai é poder consolidar os seus filhos e saber que seus filhos estão na presença do Senhor. Essa é a maior herança. Nós vemos pais guardando dinheiro para deixar a herança com os filhos, e os filhos mimados gastarem tudo quando o pai morre, em 2 minutos, e perderem tudo. Mas a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é sermos homens e mulheres do Senhor. Mostrar para eles que nós tivemos vontade de fazer coisas erradas, que nós erramos. Mostrar para eles que nós consertamos. Mostrar para eles que nós não somos os super-heróis que são pintados na televisão, mas que verdadeiramente nós somos aqueles que escolheram viver corretamente. Fazer com que eles tenham um padrão, que eles tenham um referencial de vida, porque nós escolhemos viver no Senhor. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué falou: olha, mas se para vós parece mal servir ao Senhor, porque para o mundo parece mal, né? Eles falam: você está perdendo tempo na igreja, está perdendo sua juventude na igreja, você está enfurnado na igreja, está dando dinheiro para o pastor. É só eu que ouvi isso a vida inteira, ou você também? E aí você tem que responder para eles, e dentro do seu coração: se vos parece mal servidos ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem servem os vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, escolhe aí. Escolhe quem você quiser. Servir o mundo, servir a consciência da carne, servir às suas vontades, servir aos falsos deuses. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... porém, eu e minha casa. Josué aqui resumiu, sabe? Ele tinha uma multidão, pastor, perto deles, e ele falava assim: olha, estou cansado de ficar falando para esse povo servir a Deus, e eles ficam com brincadeira. Estou ensinando esse cara desde pequeno, e ele fica lá na consciência. Estou ensinando esse, estou dando oportunidade para esse, e ele fica querendo sair com a mulherada. Eu estou ensinando essa menina, ela fica na prostituição, querendo namorar com todo mundo e não faz a coisa direito. Estou ensinando lá na igreja, e olha, estou dando oportunidade, mas eles estão escolhendo os outros deuses. Ok, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: você não quer ouvir o que eu estou falando? Você não quer ouvir as verdades da palavra? Você não quer ouvir, o problema é seu. É isso que ele está dizendo. Mas eu e minha casa iremos ao céu, viveremos a eternidade com o nosso Deus,
Os meus filhos serão homens e mulheres de Deus. Os meus filhos na fé serão homens e mulheres de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho servir ao Senhor. E escolho que a minha casa dê continuidade na obra do Senhor. Eu escolho servir ao Senhor. É isso que Ele está dizendo. Olha, vocês querem viver num mundo podre? Vocês querem abençoar as coisas erradas? Vocês querem viver num país podre? Ok, mas e eu? Eu não. Vocês querem tirar sarro? Vocês querem gastar a sua vida na frente da novela? Vocês querem ensinar os seus filhos na frente dos desenhos que só ensinam lixo? Quer deixar seus filhos assistirem qualquer porcaria? Serem doutrinados pela televisão? Quer comprar brinquedinho que fala contra Deus? Quer deixar seu filho falar um palavrãozinho ou dançar uma dancinha porque é bonitinho da boquinha da garrafa? Ok. Só não venha querer a bênção da minha casa e do meu lar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer não ligar? Quer viver sua vida, comprar seu carrão, gastar dinheiro com tudo, menos com seus filhos? Quer deixar seus filhos em casa enquanto nossos filhos estão aprendendo no retiro? Enquanto os nossos filhos estão almejando com 15 anos, ao invés de fazer uma formatura ou fazer uma grande festa, ir para um retiro? Ok, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não cobre dos seus filhos amanhã o que você não investiu. E não cobre de nós, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer viver o seu casamento de qualquer jeito? Quer fazer uma fachada? Quer sair com a mulherada, esconder da sua esposa? Quer sair com os homens, esconder do seu marido? Ok, não coloque nas costas do Senhor e nem nas costas da igreja. Não coloque nas costas dos pastores, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer casar de qualquer jeito? O pastor me abençoou, mas não vive em princípios, não quer andar em princípios, não quer obedecer a palavra. Quer viver como um crente normal que não obedece a palavra e depois se separa? Ok, quer se separar? Separa. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você chegar na eternidade com colunas de fogo, como Paulo diz, se você entrar na eternidade, não venha pedir para que Deus o trate da mesma forma que vai nos tratar, porque nós escolhemos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor te abençoe e te prospere. Que a sua casa seja uma grande bênção. Que ela seja um lar do Espírito Santo. Que você seja a casa do Senhor. E que suas gerações possam continuar o legado de glória em glória, vitória em vitória, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Em nome de Jesus.